Aleluia! Oh, fase maravilhosa que é a infância, amados. Saudade dessa época, desse tempo maravilhoso. Não tinha boleto para pagar, né? Nossa única preocupação era passar de ano. Amém. Queridos, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda vez, seja muito bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Amém? Queria convidar a igreja a abrir a palavra no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Amados, nós estamos estudando aqui o livro de Salmos, né, na escola bíblica, às 17h30, todo domingo, e tem sido uma bênção. Hoje foi um dia especial, hoje realmente Deus falou comigo aqui. E como eu e meu marido falamos, né, quando a gente sobe aqui, né, a gente só tem uma preocupação: Senhor, não posso atrapalhar o Senhor, né? Que eu diminua para que o Senhor cresça, que o Senhor continue falando, né, nesse lugar, porque não há prazer maior em ouvir a voz do Pai, não é verdade, amados? Que você tenha saído de casa com essa expectativa, né, que Ele possa falar contigo nessa noite. Hebreus capítulo 6, versículo 7, fala assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, eu gosto da outra versão que fala: de vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores. Amém? E aí ele continua falando: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra poderosa, Senhor. Porque Tu criaste os céus e a terra a partir da Tua palavra. Sim, Deus, todas as coisas vieram a existir. E é com muito temor e tremor, Senhor, que eu oro nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus seja o tradutor, o intérprete. Que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as coisas que o Senhor quer ensinar-nos, Pai. E temos tantas dificuldades de aprender, Senhor. Jesus, nos ensina. Estamos aqui aos teus pés como Maria. Fala conosco. Tenha liberdade. Esse culto pertence a ti, Senhor. Essas vidas foram compradas pelo teu sangue. Faça o que tu queres de nós. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos nesse lugar e edificamos um trono para ti, Jesus. Seja adorado nessa noite. Que o Senhor cresça e que eu diminua. É o que eu oro em nome
de Jesus. Amém, amados? Às vezes Deus traz algumas palavras que os pregadores aqui presentes vão entender. Que a gente fica assim, ai de mim, Senhor, que eu sou pecador. Ai de mim, Deus, é isso mesmo, Senhor? A começar por mim. Então eu quero dizer isso para você que está nos visitando. Sempre a palavra corta para quem está aqui ministrando no altar, né? Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Nós entendemos que todos nós aqui precisamos ser aperfeiçoados. Ninguém aqui chegou a um patamar de santidade, de perfeição. Nós estamos em construção, amém, igreja? E essa obra só termina no dia de Cristo, ok? E aqui, amados, essa passagem, vou falar dessa passagem aqui, a gente tem que entender primeiro qual foi o propósito do autor da carta aos Hebreus. O que estava acontecendo? Qual era o contexto que ele escreveu essas linhas? Se você não sabe, né, o autor é desconhecido, não foi Paulo, muitos acham que foi Paulo, mas não há nada que comprove que foi Paulo, né? Apesar de várias semelhanças no estilo, né? Ela tinha um propósito, né? Porque foi escrita aproximadamente no 70 depois de Cristo. Nessa época, o que estava acontecendo no mundo? O templo de Israel tinha sido destruído por Tito Vespasiano, né? E aí começaram algumas perseguições. Os apóstolos estavam sendo perseguidos. E aí o autor, ele se empenha em escrever essa carta para encorajar os cristãos a não voltar para o judaísmo. Por isso que ela é destinada aos hebreus, aqueles que conheciam a lei, porque essa era a tentação, que muitos estavam diante das perseguições, né? Muitos estavam voltando para o judaísmo, muitos estavam apostatando da sua fé. O que é apostatar? Amados, é você negar aquilo tudo que você carregou até aqui. Negar a obra de cruz, negar o que Deus fez na tua vida. Então, muitos estavam vivendo dentro desse cenário. Se você for ver mais adiante, no capítulo 6, você percebe que o autor está falando uma decepção. Ele, poxa, era para vocês serem mestres. O que vocês receberam até agora dava para vocês estarem ensinando e vocês ainda precisam de leitinho. Então, estava mostrando que não havia um progresso naquela comunidade. Havia, pelo contrário, eles estavam regredindo. Isso fala alguma coisa ao teu coração, amados? E pessoas que tinham tido experiências, tinham visto coisas maravilhosas, estavam regredindo. Primeiro ponto que eu quero chegar é que se você não crescer, se você não estiver voltado para viver um crescimento espiritual, você está fadado a passos lentos morrer espiritualmente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque tudo que tem vida tem esse propósito, crescer, progredir. A glória, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Esse é o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, né? E não era isso que estava acontecendo aqui na comunidade. Só que ele encontra um grupo ali, e eu quero dizer que nós possamos fazer parte desse grupo, que não era a maioria, mas esse grupo que no versículo 9 fala assim: quanto a vós outros, está todo mundo passando por isso, produzindo espinhos, abrolhos. A fé deles, as ações deles não condizem com aquilo que eles declaram crer, né? E aí, mas quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira.
O tema dessa palavra é coisas melhores. Deus tem coisas melhores. Amém? Não importa quanto você tenha caminhado com Deus, não importa quanto você tenha vivido, eu quero te dizer que há ainda algo espetacular que falta para você conhecer, para você viver em Deus. Amém? Mas impressionante como nós nos acomodamos com aquilo que a gente chegou até aqui. Tá bom, Senhor, tá bom. Mas se você não continuar progredindo, crescendo e querendo crescer, automaticamente, sem você, como aquela comunidade ali não estava percebendo, você começa a definhar. Você começa a atrofiar e você começa a regredir espiritualmente. Quantos estão entendendo? Eu gostaria muito de passar para vocês aquilo que Deus falou comigo, porque Ele puxou a minha orelha de um jeito a ponto de eu ficar constrangida de trazer essa palavra, amados. Porque eu sei que há coisas melhores para mim. E eu sei que há coisas melhores para você, igreja. Em nome de Jesus, não se acomode. Essa acomodação é do inferno, amados, para nos paralisar, para nos impedir de viver obras semelhantes a Cristo ou vivermos obras maiores que Deus tem para cada um de nós. Amém? E aí, tem momentos na nossa vida, querido, ouça isso que eu quero te dizer. Gostei muito da abertura do culto, Cabralzinho. Amém? E você nem sabia e está conectado. Glória a Deus. Eu quero abrir a porta para ele entrar, amém? Mas eu já cansei de bater na porta dele. Mas, então, amados, tem momentos que a gente tem que fazer uma revisão de vida. Tem momentos que Deus nos leva para esse lugar. Ele te encurrala de uma tal maneira para... É isso mesmo? Vai se contentar com isso? Pensa o que você está vivendo e o que eu tenho para você. É isso que Deus tem falado para mim. Eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive no antigo ministério, quando a gente fez o último congresso de jovens, que foi Seguindo o Cordeiro. Eu entrei numa fila no banco e eu fiquei 1 hora na fila. E, rapaz, quando eu cheguei na boca do caixa, né, eu descobri que eu estava na fila errada. E eu tive que fazer tudo de novo, pegar a senha, entrar na outra fila. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, assim será naquele grande dia. Muitos acham que estão na fila certa e estão na fila errada. Meu Deus! Foi quando Deus me deu um tema, seguindo o Cordeiro. Deus, eu quero seguir o Cordeiro. Para onde ele for, eu estou, entendeu? Não quero... Senhor, eu estou na fila certa ou estou na fila errada? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Para onde eu estou indo? Aonde isso vai me levar, meu irmão? São questionamentos básicos que a gente, no natural, a gente faz, mas no espiritual a gente entra no modo automático, no modo religiosidade. Paz do Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. E indo a passos largos para o inferno. Misericórdia. Para a estagnação, para a apostasia, para o esfriamento. E Deus clama, há coisas melhores. Mas para vós, amados, nós estamos convencidos que há coisas melhores, pertinentes à salvação. Depende da tua escolha. Qual vai ser a tua escolha? E aí, quando a gente... quantos aqui gostam de fazer exercício físico, musculação, academia? Chato, né? Mas é necessário, né? É um mal necessário. Mas existe, né, algo tão importante, a gente fica tão assim preocupado no resultado, no efeito final, né, de ver ali o músculo crescer, né, de ficar informe e tal, e a gente esquece de uma parcela tão importante quanto, que é o alongamento. Quem é que faz alongamento aqui?
Pastora sempre gosta de pular essa parte. Gente, eu fico contando no relógio para dar 1 hora e ir embora. Eu saio, eu tenho que fazer porque sou diabética, preciso fazer exercício. E depois dos 50, os ossos começam a doer tudo. Se você faz, sente dor. Se você não faz, sente mais dor. Então, enfim. E aí a gente pula o alongamento, essa parte tão necessária. E o alongamento, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. O propósito é trazer flexibilidade ao teu corpo, fazer com que ele alcance aquilo que antes, no natural, ele não alcançaria. Estou certo ou estou errado? Tem algum professor de educação física aqui? Que faça com que o teu corpo suporte uma carga mais pesada. E quando a gente ignora essa parte, o que pode acontecer? Um estiramento, uma lesão, e aí você tem que ficar de molho, não é verdade? E no espiritual, quando eu estava fazendo essa palavra, me veio isso no coração. Deus precisa nos alongar. Deus quer nos alongar, igreja. E às vezes essa coisa do alongar, isso dói, você chega no nível, tá bom, não, pode ir mais um pouquinho. Deixa o Espírito Santo ir mais um pouquinho nessa noite. Quem deseja? Para viver coisas melhores, a gente precisa ser alongado, amém? Se no natural, se o corpo físico precisa disso, que dirá o espiritual, amados? A gente quer tudo muito fácil, amados. Sem sofrimento nenhum. Mas Deus vai conseguir nos levar no ponto que Ele quer, amém? Nos levar a níveis, patamares mais altos. E sem esse alongamento, não dá para chegar lá. Abra comigo em Salmo 103. Aleluia. Glória a Deus. Não pule o alongamento de Jeová, amém? Ele sabe o que está fazendo. Quer ficar travado? Quer ficar com a lombar travada? Sabe o que quer ficar travado, amados? Tem alguém aqui que entende. Tudo bom, Carrilho? Pior coisa é você ficar travado, querida. E existem pessoas que estão travadas há anos. A vida não anda, meu irmão. Não anda. Está torto, está entortando, está ficando atrofiado. Mas deixa Deus te esticar, amém? Que aí Ele vai conseguir te colocar nesse lugar onde você vai experimentar coisas melhores. Salmo 103, versículo 6, fala assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Glória a Deus. 2 níveis de pessoas. Filhos de Israel, que mostra uma multidão, uma forma genérica. Todos aqueles que creem, todos aqueles que têm uma aliança com Deus, né? E ali ele mostrou os seus feitos, né? E os feitos fala da manifestação do seu poder. Os feitos fala de resposta de oração, de milagres, de bênçãos, de tudo aquilo que Deus pode fazer para cada um de nós, né? São os problemas que a gente chega para Deus com aquela listinha de compras. Senhor, faz isso para mim. Esses são os feitos do Senhor. Então, Deus trabalha dessa forma, dessas 2 maneiras. Com um tipo de pessoa, através da manifestação do seu poder. Ele é poderoso, amém? Ele faz muitas coisas, ele pode fazer muitas coisas, né? Não há impossíveis para Deus. Mas existe uma outra classe que se encontra aqui, Moisés, né? Que foi considerado, quando a gente olha para Moisés, quem foi Moisés? Profeta, homem que falava com Deus face a face, amigo de Deus. Para Moisés, o que acontece? Revelou os seus caminhos. Caminhos, amado, fala de revelação de propósito. Fala do para quê.
Eu venho aqui, essa pregação é para te dizer para quê? Para que você está aqui? Para que você nasceu? Para que você... Para quê? Para quê? Para quê? Essa pergunta que não pode faltar no nosso ser, que nosso relacionamento com Deus sempre nos leve a esse lugar. Para quê, Senhor? Para quê? Qual é o propósito? E a vontade de Deus, amados, é que através dos milagres, através dos seus feitos, Ele venha revelar os seus caminhos. Deus, ele não é pecado você pedir, Senhor, cura, resolve esse problema, transforma, liberta. Deus pode e quer fazer tudo isso para manifestar o seu amor, a sua misericórdia, para revelar o seu poder na sua vida. Mas existe algo melhor. E o algo melhor é a revelação da sua vontade, é o conhecimento de Deus, é a intimidade. Para você conhecer esse propósito, você precisa ter intimidade. Ter intimidade com Deus, como Moisés tinha intimidade. A gente vê dois momentos ali, lá atrás, né, que distinguem bem essa diferença dos filhos de Israel e Moisés. Quando eles saem do Egito e eles ouvem voz de trovão no alto do monte, eles tomam uma decisão terrível. Está escrito no versículo, Êxodo 20, 19, não precisa abrir, mas fala assim: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. São pessoas que querem aquilo que Deus pode oferecer, mas não querem comunhão com Deus. Na comunhão, ele busca mediadores, ele busca a palavra de um pastor, ele busca a palavra de uma pessoa que está mais, mas ele não quer ele mesmo buscar a face do Senhor. Quantos estão entendendo? E Moisés tem Êxodo 34, quando Deus diz que ia repreender aquele povo. Vamos lá, vamos abrir que eu posso esquecer aqui. Estou falando de cabeça e você tem todo o direito de pedir. Pastor, onde é que está isso? Êxodo 34, 13. Olha a diferença, né? Êxodo. Não, peraí. Perdão, não é 34, é 33. 33, 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Havia um desejo no coração de Moisés. O que está na tua mente? Qual é o teu propósito? O que você quer, Deus? O que você vai fazer? A intenção de Moisés é ir mais além. Eu preciso saber quais são os seus planos, qual é o teu propósito para com esse povo. E isso agrada demais a Deus. E vai falando aqui, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco? Mais importante do que a bênção, mais importante do que a terra prometida, é a tua presença, Senhor. É a tua comunhão. Eu não abro mão de estar contigo. Eu não abro mão, Senhor, de estar ao teu lado. Senhor, eu sinto falta, eu preciso disso.
Isso tornou Moisés num patamar, amados. A Bíblia diz que nunca ninguém falou com Deus como ele, no Antigo Testamento, como quem fala com um amigo, face a face. E o propósito dos feitos de Deus é revelar os seus caminhos para nós, gerando essa intimidade. E depois, para que você se torne uma referência para os demais. Sabe, às vezes eu penso que a gente entendeu errado o nosso chamado. Às vezes pode parecer que nós estamos caminhando sem propósito. Como a vida nos leva, se a vida nos leva para lá, a gente vai para lá, igual aquele... Tem um samba aí, que eu não vou repetir, mas que fala exatamente isso, é caminhar sem propósito pela vida, é caminhar à deriva. Nós precisamos entender que existem coisas melhores para cada um de nós. Amém, igreja? O primeiro ponto para você entender essa pregação é que para você compreender o propósito de Deus para a sua vida, você precisa se relacionar com Ele. Relacionamento traz revelação. Amém? Vamos para o segundo ponto? Glória a Deus. Lucas 17. Aleluia. Não está tão longe, meu irmão, que você não possa se relacionar. O véu foi rasgado. A porta está aberta. Amém? Lucas 17. Ok? Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, coisas melhores acontecerão na nossa vida, apenas indo, trabalhando, fazendo, sabe? Cumprindo aquilo que Deus mandou a gente fazer, obedecendo. Eu sei que muitos de nós gostaríamos que o céu abrisse, que Deus tocasse, sabe? A forma de Deus agir é diferente, amados, com cada um de nós. Mas quando você persevera, quando você vai caminhando, você está declarando para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Eles se levantaram daquele lugar ainda leprosos, mas foi no caminho. A gente não sabe quantos passos eles foram dando para descobrir que estavam curados. Às vezes a gente dá 2 passos e a gente quer desistir. Às vezes a gente não quer dar nenhum passo, amados. A gente quer que Deus faça tudo por nós. Quando chega a nossa parte, a gente para. Mas como é que a gente mostra a nossa fé, amados? A fé sem obras, ela é morta. Tiago fala isso. É caminhando, é trabalhando. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo crendo naquilo que ele falou. Amém? Segundo ponto, seja grato, amados. Aqueles que entendem o propósito de Deus, caminha por gratidão. Ah, meu irmão, é sem vontade.
Sabe? É triste, é se arrastando, mas porque você entendeu, você é grato e você faz aquilo que esse samaritano fez. Você volta para ele. E esse que voltou, e esse que demonstrou gratidão, recebeu algo muito maior do que a cura. Recebeu o quê? Salvação. Quando que a gente é grato a Deus? Quando você para de murmurar, quando você para de reclamar da vida, quando você para de dar testemunho, quando você exalta o Senhor, quando você reconhece Ele em todos os teus caminhos, em todas as situações, você exalta o nome do Senhor. Aquele amado recebeu isso. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser mais gratos. Já não é a primeira vez que eu prego sobre isso. A necessidade da gratidão. Porque às vezes vemos, sabe, um povo ingrato, um povo mimado, que recebe muito. E quando nos chega a nossa parte de glorificar, de testemunhar, de fazer aquilo que Deus falou, eu estou com dor de cabeça. Estamos como aquela noiva de Cantares, eu já lavei os pés, não vou sujar de novo. Amados, onde está a nossa gratidão? Então não entendemos nada. Precisamos pegar a senha e voltar para outra fila, que essa fila que a gente está vai nos levar à perdição. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Marcos 5, vamos lá. Aleluia. Todo deserto tem um propósito, queridos. Antes de Marcos 5, você sabe por que você está passando por esse deserto? Sabe por que você está passando por essa situação que você está enfrentando? Olha o que a Bíblia diz aqui, a importância da gratidão. Deuteronômio 8, versículo 11. Dá um glória a Deus, igreja. Amém? Só para eu sentir que você está aí. Às vezes parece que eu estou sozinha. Deixa sozinha não, por favor. Deuteronômio 8, 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de multiplicarem os teus ganhos, os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Existe um propósito nos desertos que a gente enfrenta. Amados, e o propósito é reconhecermos, amém? A dependência do Senhor, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não esqueça dele nunca, jamais. Seja grato. Esse é o tempo que dura o nosso deserto, porque é tão fácil a gente esquecer, amados. Você já esqueceu daquele deserto?
Quando a gente se converte, meu Deus, só a graça. Quem lembra dessa época? Difícil demais. Mas é um tempo, não é local de morada, é um local de passagem. Tem um tempo para isso acabar, amados. E o final é produzir um grande aprendizado e gerar em nós gratidão. Muito obrigado, Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei quem eu era, Deus. Eu sei aquele lugar, aquele lamaçal, e eu não quero voltar para lá, Senhor. Por isso eu sou grata a Ti. Gratidão. Mova-se por gratidão, amados. Nós precisamos disso. Quando nós começamos a retroceder, enfraquecer na nossa fé, nós estamos sendo ingratos com Ele. Misericórdia. Amém? Marcos 5, agora vamos lá. Aleluia. Ai de mim, Jesus, não quero esquecer não. Não quero esquecer. Amém? Tudo tem um propósito, meu filho. Tudo tem um propósito nessa vida. Debaixo do sol, Deus se move debaixo de propósito. Cabe a nós descobrirmos o propósito para nós e nos movermos nessa direção. Marcos 5, versículo 15. Uma passagem tão abençoada. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amém? A passagem do Gadareno, esse homem que era endemoniado, esse homem que vivia preso, amados. É uma passagem tão comovente. O que eu acho interessante aqui é que os passos que ele faz, ele estava perdido. Muitos de nós, às vezes, nos achamos, nos encontramos numa situação assim. Mas nem mesmo o Gadareno foi impedido de ter um encontro com Jesus. Não existe situação difícil que você esteja enfrentando que vai impedir que Jesus possa ir ao teu encontro e te libertar dessa situação. Você crê nisso? Glória a Deus! Ele estava perdido, Jesus veio para esses, Jesus o alcançou, ele não veio para os sãos, ele veio exatamente para esses que estão aflitos, perdidos, em situações que precisam de salvação. Jesus enxerga isso, a tua necessidade, amados, e ele caminha na tua direção, e ele se torna discípulo, ele quer algo ali, né? Como eu falei, ele quer comunhão com Jesus. Quando ele se vê liberto, se vê ali, ouve os ensinamentos, assim como os discípulos, ele toma uma atitude, a atitude dele. Eu quero seguir Jesus, mas Jesus diz, tem algo melhor. Ei, tem algo melhor. Tem algo melhor para você. Tem algo melhor. Às vezes não é do nosso jeito. Às vezes pode parecer, poxa, Jesus não podia deixar ele, né? Ele caminhar, seguir, né? Olha, seria mais um discípulo, né? Mas ele foi um discípulo, só que não fazendo aquilo que Deus tinha planejado para ele, o propósito para a vida do Gadareno. Deus não só libertou aquele homem, mas ele entregou o projeto original para a vida dele, que era ser uma testemunha em 10 cidades, em Decápolis. Amados, Deus tinha algo muito melhor. Deus sempre tem algo melhor.
E o que ele tinha para o gadareno não é diferente para o que ele tem para cada um de nós, que é testemunhar a transformação de vida. Mas onde, pastora? Ah, no Japão. Deus me chamou para a África. Deus me chamou. É tão fácil, né, falar para aqueles que não te conheceram. Hã? Mas Deus queria que ele fosse bênção, a começar dentro da sua casa. Aí a coisa fica estreita. É tão fácil a gente ser uma bênção na igreja. É tão fácil a gente ser uma bênção para o irmãozinho. Mas dentro de casa, como marido, como esposa, como filho, como mãe, como irmã, foi essa a ordem que Jesus deu para ele. Começa lá. Começa dentro da tua casa. E ele obedece a Jesus. Ele cumpre o seu propósito. E ele vai além. Ele não fica só na sua casa. Ele alcança as 10 cidades ao seu redor. Tem noção, amados, aonde Deus quer nos levar? Mas a pergunta que não pode calar é: e a gente quer obedecer? A gente quer seguir? A gente quer realmente caminhar dentro desse propósito que Deus tem para a nossa vida? É algo pessoal. Você tem que buscar relacionamento para descobrir esse propósito. Eu quero te dizer que a maior crise que você está enfrentando é isso. É falta de propósito. Amados, o peixe, ele não tem crise. Ele sabe que ele nasceu para nadar. Ele não fica naquela crise, vou voar, vou andar, vou nadar. Ele nada, mas os filhos de Deus entram em crise. Tudo abala a nossa fé. Às vezes é um noticiário, às vezes é o governo, às vezes é a conta, às vezes são tantas coisas para abalar. Eu falei de Hebreus, comecei aqui, eles estavam passando por perseguições. Eles tinham um motivo, justificativo, mas o autor diz: não, olha só, de vocês esperamos coisas melhores e pertinentes à salvação. Vocês podem viver isso. Deus quer levar vocês a esse lugar. Resta vocês decidirem. Amém? Quantos decidiram? Quantos estão decididos? Então vamos lá, última passagem. Aleluia. Você reconhece comigo que Jesus foi a melhor coisa que podia acontecer na tua vida? Você reconhece, amados, que conhecer Jesus, meu Deus, foi um divisor de águas? Que seria de nós se não fosse o Senhor? Que seria de nós? Mas a gente não pode deixar esse Jesus só para a gente, queridos. Eu sei que a gente quer, A gente tem que compartilhar. Muitos outros precisam receber o Evangelho assim como você recebeu. Amém? João 12, abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus. João 12, versículo 20. Senhor. João 12, versículo 20 fala assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora, preste atenção, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida,
perdê-la-á. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Acho interessante aqui que quando começa, quando os gregos vão até Filipe, depois até André, e querem ver Jesus, e Jesus chega e fala assim, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. É possível que os discípulos poderiam pensar, poxa, a coisa vai melhorar, né? Os gregos, poderia passar, lendo isso aqui, poderia passar pela cabeça dos discípulos que os gregos, quantas e quantas vezes Jesus falava algo e os discípulos entendiam completamente contrário. Aquele momento quando ele fala, acautelai-vos do fermento, dos fariseus, eles estavam pensando que Jesus estava falando de pão, e Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus. Então, quando os discípulos chegaram e falaram para Jesus que, olha, os gregos estão querendo te ver, Senhor. E Jesus fala, olha, é chegada a hora de eu ser glorificado. Mas a glorificação de Cristo não estava através dos homens. A glorificação de Cristo estava em cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. A glorificação de Cristo estava na cruz, estava em ser obediente, estava em cumprir a sua missão. Preguei aqui na última vez, Tetelestai, quando ele cumpriu a missão que o Pai o ordenara. Essa era a glorificação de Cristo. Esse era o propósito pelo qual ele veio, ele foi enviado, e ele tinha esse foco. Filipenses fala, capítulo 2, fala que ele foi obediente até a morte, ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Para ele cumprir o propósito, houve humilhação, houve obediência e houve foco, determinação, amados. Às vezes a gente até entende o propósito de Deus para a nossa vida, mas o que nos falta é foco. São muitas distrações. Às vezes a gente até começa, a gente dá 2 passos, mas a coisa vai ficando estreita, algumas decepções aqui, outra ali, e a gente já não caminha mais, e a gente se torna exatamente como aquela comunidade que estava ali. E até quando? Você vai morrer, meu irmão. Se você não encontrar o propósito de Deus para a tua vida, tu vai morrer. É isso mesmo. Chegou até aqui e vai morrer na praia? Cumpra até o fim. Jesus foi até o fim. Outra parte aqui que eu acho interessante, que quando ele fala do grão de trigo, olha isso aqui, olha. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo, ele tinha 2 utilidades: servir de alimento
ou servir de semente. O alimento, ele resolve a tua necessidade. Você come e daqui a pouco você vai ter fome de novo. Você pede para Deus resolver um problema e amanhã terá outros problemas. Já falei isso, às vezes a gente se queixa de problema com o filho, mas os filhos vão crescendo e os problemas vão crescendo também, vão mudando, amados. O nosso descanso é na glória, amém? A gente precisa se mover por propósito, igreja. A gente precisa entender aquilo que Ele nos chamou para ser e corresponder e cumprir essa carreira até o fim. Você pode resolver o teu problema, amém. Você pode bater na porta e a porta vai se abrir. Mas amanhã vai ter outro problema. E depois de amanhã, outro problema. Mas se você decidir seguir o exemplo de Jesus, Senhor, nada vai me separar de Ti. Eu decidi, eu tomei uma decisão, porque Jesus tomou uma decisão. Quando Ele morreu, Ele disse, olha, antes de ir para a cruz, Ele disse, a minha vida ninguém tira de mim. Eu mesmo a dou para tomá-la de volta. Isso eu recebi do meu Pai, esse mandamento. Ele tomou uma decisão. E qual é a decisão que nós tomamos? Ele tomou a decisão de morrer para que gerasse outros e outros e outros filhos semelhantes a Ele. O unigênito se tornou primogênito de uma grande família, amados. A vontade de Deus é essa, que nós possamos ser semente. Houve no século, acho que Tertuliano, no primeiro século, que ele falou que o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Quanto mais perseguiam, quanto mais levavam nas arenas, quanto mais eram trucidados pelas feras, mais a igreja crescia, mais a palavra de Deus era pregada, mais o poder de Deus, o evangelho é poder de Deus, era alcançado e chegou até nós, amados. E chegou até nós. A atitude de Jesus, a decisão de Jesus encorajou outros que viriam, outras gerações a fazer a mesma coisa. Ele se moveu por um propósito e eu também posso caminhar por um propósito. Eu quero que a minha vida valha a pena. Alguém falou, se você não tiver um propósito para viver, não vai, como é que é? Se você não tiver um propósito para morrer, não vale a pena viver. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. Você fica procurando coisas e pessoas, aquilo que somente em Deus, quando você encontrei o meu lugar. Ah, querido, que alegria, meu irmão. Que alegria, se concentre nisso e cumpra esse propósito até o fim. Até o fim. Até o fim. Quem é Jesus para você? Aquele que pode resolver o seu problema, ou o seu Senhor, a quem você quer seguir, a quem você quer imitar. Seguir Jesus pode nos custar tudo. Tem um alto preço, amados. A revelação, a comunhão, teve preço para Ele. Para nós, não vai ter preço? Quero te convidar, fica de pé, vamos adorar o Senhor. Deixa essa palavra cair no teu coração. Deixa produzir fruto. Vamos adorar Ele, o único que é digno, o único que merece a nossa adoração, aquele que cumpriu a sua carreira, aquele que não se distraiu, aquele que nos amou até o fim. Que Ele seja exaltado, que Ele seja adorado nesse lugar. Oh Jesus, abre nossa mente, o nosso coração. Queremos te adorar.
Queridos, quando Paulo estava no finalzinho, quando ele já estava lá na prisão marnitina, né? A sua vida já estava sendo oferecida em libação. Ele já estava ali escrevendo para o seu discípulo amado Timóteo. E as últimas palavras desse grande apóstolo combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse apóstolo que passou por tantas provas, amados, o inferno todo queria parar esse homem. Mas mesmo preso, ele dizia, a palavra de Deus não está presa. E ele continuava pregando o evangelho. Ele continuava falando em tempo e fora de tempo. Amados, tudo às vezes é motivo para não irmos, não falarmos. Nós não temos mais esse direito, sabia? O tempo está urgindo. Jesus está voltando, igreja amada. O grão morreu, Jesus morreu, ressuscitou. Para nós vivermos coisas melhores, a gente também tem que viver essa morte, a morte do velho homem, a morte das nossas vontades, da nossa vaidade, das nossas manias, e viver por um propósito, querido. Não está longe não, meu irmão. Ainda dá tempo de você recalcular a tua rota. Ainda dá tempo de você fazer o caminho de volta. Deixe esse orgulho de lado, meu irmão. Esse orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Ai, Jesus. Vidas mas não está tão longe. Sombras que não está no nosso veja os tronos sobre os reis, lançados ao chão, até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu, quem não louvará, quem não beberá o Deus das mãos, todos os reis, lançados ao chão, até meu coração se deu, quem não louvará, quem não beberá o rei, não importa que ele cresça, maior de todas as sombras que a gente congelou, não importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que todas as sombras que a gente congelou. Importa, Espírito Santo, quero de todos os Eu quero convidar você
que entendeu essa palavra, que entendeu que precisa de um novo sentido na tua vida, que entendeu que a tua vida está vazia, sem graça, e que você não quer se desviar do propósito que Deus tem para você. Nessa noite, eu te convido, eu já estou aqui na frente, meu irmão. Não tenha vergonha. Eu quero te convidar, nós estamos aqui, todos nós, você que perdeu, sabe, o chamado de Deus, você que perdeu, sabe, a mão daquilo que você fazia e de repente parou de fazer, perdeu o ânimo. Se você se identificou com essa palavra, eu quero te convidar, vem aqui na frente, nós vamos orar. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Deus está nos curando, Deus está corrigindo as nossas rotas, Deus está entregando um novo projeto de vida para cada um de nós, assim como Ele entregou para aquele gadareno. Ele tem para você planos mais altos. Eu quero te dizer, meu irmão, que os planos de Deus não são de mal, mas são de paz, para nos dar um futuro, uma esperança. Há esperança para você, há esperança para viver coisas melhores. Vem aqui na frente, nós vamos orar.